tudo bem? De volta aqui no Café Bandeira, agora com o professor de biólogo, Ianco. Quanto tempo, hein, Ianco? Pois é, muito tempo, Rafa. É um prazer, nossa, enorme rever você nos 20 anos, né, Rafael? 20 anos sem ver 20 você, anos, cara. pois é, muito bom. Tô feliz de estar aqui. Agora, feliz. quem em sã consciência imaginou que um dia nós dois viraríamos professores? Ninguém. Aliás, é engraçado porque toda vez que eu encontro alguém na nossa sala, eles falam a mesma coisa. Você virou professor? Não tô acreditando, não. É eu, Rafa, né? Então, é muito bom estar aqui com você, batendo esse papo. Cara, então mostra mesmo que a gente não escolheu essa profissão porque era o que tava dando dinheiro, né? É amor. É ou não é amor? Não é? É amor, é Agora educação. a gente fica vendo aqueles alunos fazendo bagunça e fala assim, cara, que arrependimento. Pois é, não. E tem muitos deles que eu fiz com encontram. eles? Não, tem muitos deles que encontram comigo e falam assim, tá pagando um pouquinho, né, que você fez com os professores, né? Mas é bom. Hoje a gente vê o tanto que é prazerosa essa função, essa profissão incrível. É verdade, né? Para ser fantástica. professor, tem que gostar de ser professor, né? Gosto de amar, né? Um amor incrível, assim. E tem um pouquinho de aptidão, mas a gente vai aprendendo cada vez mais. O lado bom é que essa fase nossa, que a gente pegou agora de professor, deixou de ser aquela etapa, aquele período que era tradicional, né? Que o professor é o dono da razão, né? Ainda teve Acabou, aquela época graças de a que o Deus. professor era aquele que decorava o livro, né? Tipo, aquele livro que era o professor, não era o professor. Exatamente. Hoje a gente tem que ver que as informações estão em todos os lugares, então o professor não é simplesmente decorar um livro, ele tem que ser o mediador desse conhecimento. E isso mostra tanto essa diferença, Rafael, que o próprio vestibular acabou. Que antigamente o vestibular eram etapas de memorização. Era sempre, dessas 1000 questões aqui, vai estar inserido no vestibular. Isso aqui você tem uma etapa da digestão, por exemplo, da parte da fisiologia, que é uma parte muito difícil e cai muito. A digestão funciona de tal maneira que você tem que entender o pH da boca, entender o pH do estômago, que já é mais ácido, entender o pH do intestino, que já é base de novo. Beleza, ele vai fixar isso na cabeça dele. Porém, na hora que chegar no Enem, vai falar que um cientista pegou uma enzima do estômago de um cachorro, você entendeu? Que caiu no ano passado uma dessa. E aí, o aluno que só memorizou essa maneira, ele vai assim, do que ele está falando? Né? Peraí, eu estudei sobre ácido clorídrico, estudei sobre enzimas, né? E aí me caiu o estômago de um cachorro. Verdade. Acabou, não tem segredo. Então o Enem, eu achei que o Enem foi uma evolução muito grande pro lado de buscar uma vaga, né, na universidade. É interessante, né? Rubem Alves já diria assim, né? Inteligência e memória são coisas totalmente diferentes. Os idiotas podem ter boas memórias, né? Então o vestibular já era uma questão só de memória. E você falando isso aí, pegando o gancho um pouquinho, eu tava esses dias vendo... apesar que eu também, por eu estar num período que é um pouco mais atual dos alunos, tem alguns alunos que falam, professor, você é um dos mais novos e tal, tá aqui. Então eu tive que me reeducar na parte da informática, me reeducar porque eu também era um daqueles fissurados, né, por jogos, pela parte de informática e tudo mais. Eu tive que me reeducar. Eu consigo absorver alguns vídeos legais, inclusive no Facebook, muita gente fala, lá só tem porcaria, né? Não, Desculpa a palavra, mas tem muita coisa boa. Muita gente, tem o nosso grupo mesmo lá, né? Excelente, né? Dos professores. Mas eu peguei um vídeo esses dias agora que ele fala sobre, tem um vídeo sobre uma palestra do professor, né? Isso é recente, eu até também repliquei ele. E ele fala sobre o brio, o desafio. Você viu Clóvis de Barros o Filho. Clóvis de Barros. E ele fala sobre o brio do desafio de você. Cara, não é possível. Por que ele entende isso e eu não entendo? Né? E é isso que a gente tem que buscar, né, na sala de aula, que é o desafio, né? Chamar a atenção. O aluno hoje tem tantas informações, aí na hora que coloca uma palavra, desoxirribonucleico. Para quem costuma ver isso o tempo inteiro, normal. Nossa, quem vai ter dúvida disso? Mas para aqueles alunos que estão vindo agora, né, e estão vendo esse nome a primeira vez, eles falam assim, quê? Né? Então a gente tem que mostrar para ele que aquilo lá é simples, que é um processo que, né, vai estar o ácido nucleico, vai estar na vida dele o tempo inteiro.
né? Puxando agora o gancho que nós conversamos com o professor Murilo de Química, Isso. nós falamos sobre um jeito interessante de passar a Química. E a Biologia? Sabe, o que a gente pode fazer para os nossos alunos para deixar as nossas aulas mais interessantes? As aulas de Biologia, que já são muito interessantes, Isso. deixar mais interessantes ainda. Isso. Então, Rafael, é o seguinte, eu vi a entrevista do professor Murilo, muito boa a entrevista, recomendo a todos, né? Nossa, vídeo fantástico, parabéns. E assim, para mim, eu acho mais fácil, não é porque eu estou inserido na parte da Biologia, mas é que uma certa vez eu fui dar uma aula para o pré-ENEM e uma das professoras que era pedagoga, que ela era na parte de coordenação, falou assim, a aula do pré-ENEM você tem que chamar a atenção do aluno. Eu sei que a sua matéria já facilita, né? E aí um professor de história ficou meio que indignado, né? Falou, não, peraí, como assim? Eu discordo do que você falou, eu também posso dar uma aula. Claro, mas eu acho que é fácil porque é interessante, né? Quando a gente mexe com a parte da ciência da natureza, é interessante. Só que nas escolas há uma limitação muito grande, principalmente na parte prática. Porque a parte prática, Rafael, ela é aquela parte que você vai deixar um pouco de lado aquele texto, aquela palavra ou o sentido daquele conteúdo lá, e ele vai ver aquilo, vai ter contato, vai estar palpável, né? E isso é muito bom, porque quando eu falo que existe inúmeras bactérias no ar, ele vai imaginar que existe inúmeras bactérias, mas ele não está vendo nada. Você está explicando uma coisa que é invisível, né? A partir do momento que você pega uma colônia de bactérias, vamos fazer essa colônia, nós vamos descobrir o que tem nesse celular de bactéria. Por que você não pode colocar esse celular na boca? Por que lá no banheiro você tem que respeitar e não dar um beijo no espelho? Você entendeu? Que isso ele vai entender que está em todos os lugares. E aí, uma semaninha, ele vai ver aquela placa de Petri que está cheia de bactérias, cheia de fungo, e fala assim, não é possível. Que naquele espelho que eu pensei em sujar de batom, tem tanta coisa. Eles vão começar a entender, a ver como é que é colônias de bactérias, né? Então, esse momento, que até mesmo que o professor Murilo comentou e falou que precisa também levar o lado, até a consciência, de que ele também já foi aluno. Ele fala que você tem que dar uma aula do jeito que você gostaria de assistir uma aula, né? Então, não estou falando que a gente tem que plantar bananeira na sala e tal, tem alguns professores que têm essa facilidade. Mas você precisa chamar a atenção dele para alguns fatos que deixa ele curioso, aquilo ali, sabe? O curso de Biologia, né, a parte de ciência, principalmente, quando a gente parte do ponto de vista do Fundamental 2, que aí nós vamos tratar de crianças, né, a puberdade, né, a pré-adolescência. Mas também entra uma parte que até mesmo o professor Murilo comentou, que não pode ficar só preso na prática, sabe? Porque tem que mostrar para ele também a importância da parte teórica. Porque assim, a teórica não vai ter fundamento nenhum, né? O fundamento daquela aula prática é justamente mostrar que a teoria está dizendo a verdade. Não é isso? Então vamos comprovar na prática. Entendeu? Então tem que mesclar isso daí. E o aluno começa a ter gosto pela matéria, porque além dele esperar a aula prática, esse momento que ele está esperando, ele está participando da teórica. Verdade. Então assim vai chamando ele. E assim, tentar o máximo possível viver no lugar do aluno. Cara, na faculdade eu não poderia replicar algumas aulas que eu até falo para eles vão ter professores bons e ruins. Nossa vida inteira foi assim, né? Ruins no sentido de ter um pouco mais de dificuldade de chamar a atenção dele. Tem um amigo meu chamado Rafael, é você, né? Que fala mais ou menos assim, que você dá mesmo palestra, né? E fala assim, que eu achei muito legal você comentar isso. Aquele momento que o professor está dando aula é o momento, né, dele se divertir. Por quê? Porque ele demorou muito para chegar lá, né? São várias etapas para chegar no momento de dar a aula para o aluno, né? Coisa também que acho que atrapalha o professor é essa questão do condicionamento que o aluno já tem, acho que desde a década de 80 para 90, de você fala, o aluno escreve, você fala, o aluno escreve. Isso dá um probleminha, né? O aluno copista, né? E não só com relação a condicionar o aluno, que atrapalha a gente até mesmo com outros professores. Que eu me deparei com um aluno que chegava de outra escola e falava, na hora que eu falava assim,
pessoal, abra um livro na página 55, você quer o resumo? Então ele já me atropelava falando que o resumo ou não quero que você copia nada. Nós tivemos professores assim. Vários, né? E vários. Não vou falar assim, nomes. Não vamos citar nomes, né? Mas assim, o que eu tento modificar é justamente isso, sabe? Mas assim, até mesmo a escola, até mesmo os pais cobram isso. Uma certa vez eu comecei a dar aula mais expositiva para tentar, né, mostrar para eles e falei assim, ó, pessoal, eu vou colocar aqui uma aula expositiva para vocês, vou colocar pequenos tópicos. É para copiar? Calma, não copia nada, só olha para cá. É rapidinho, aí comecei a passar um tópico e comentava com eles. Aí no terceiro tópico o outro já perguntando no fundo, é para copiar? Pessoal, não copia nada. E assim eu explicando. Aí assim que eu finalizei, um dos melhores alunos falou bem assim, ó, pra mim. Mas não vai ter nada no meu caderno? Eu falei assim, vai ter no seu caderno sim. Mas por enquanto eu quero que você entenda. Depois eu passo o conceito. Isso daí é o mais fácil. Já tá pronto no seu livro, tá pronto na internet, tá pronto em todos os lugares. O importante é você internalizar isso que eu tô falando. Isso. Então, o que eu pedi para eles? Pessoal, entendam primeiro. Não quero que você... Aí eu passo uma questão para pessoal, o que é isso aqui? Eles, a resposta é essa daqui até aqui ou não? Então a resposta não é isso, professor? Não, é isso. É isso sim. Mas então não é para me copiar isso aqui? Não é para você copiar isso aí. É para você fechar o livro e colocar o que você entendeu na questão. Porque na prova, você não tem um livro. E você leva materiais para dentro de sala de aula? Eu levo muitos materiais. Tipo o quê? Eu levo placa de Petri, eu levo amostra de artrópodes, de insetos e vários. Alguns têm fobia, né? Mas assim, eu me divirto nesse momento. É um momento, como você falou, um momento de divertir, eu vou me divertir mesmo. Porque cada um tem a sua aptidão, né? E eu gosto muito dessa parte. E levo alguns aracnídeos, algumas aranhas venenosas e tudo mais. Já estão, lógico, já são amostras, né? Estão preservadas lá. Mas eles ficam encantados, assim, na hora que eles descobrem que é aquilo lá, que não é só uma aranha e mais nada. Que tem muita coisa ainda aqui lá, que tem um exoesqueleto, mostra que eles trocam e também qual é a similaridade deles com o escorpião. E assim vai, eles entram na aula e começam a simplesmente viajar, sabe, na aula. Então, por isso que eu falei que é fácil na questão do meu curso. Porque ciência da natureza é muito fácil, até mesmo no momento que eu passo para a parte do mundo das plantas, eles vão encaixar e vão entender, eu mostro para eles como é que funciona a parte da fotossíntese. Comento com eles, olha pessoal, é simples, se ela faz o próprio alimento, eu não posso fazer, mas como não, você não faz a própria comida em casa? É diferente. Você já me viu lá no pátio da escola fazendo fotossíntese? Eu ia falar assim, não, pera aí só um pouquinho que eu tô acabando de lanchar aqui, né? Do nada. E aí eles começam a entender isso daí. Mas existe uma dificuldade gigantesca, Rafael, porque o material é meu. Claro que o investimento é em cima do professor, todo investimento é bem-vindo, não é isso? Mas a escola realmente acaba não tendo a escola, os pais, a cultura do brasileiro não é disso. Não é de falar assim, chegar na escola e cobrar, falar assim, olha, você tem um laboratório de ciências, como é que é a química aplicada para o meu filho? Você entendeu? Como é que você vai conseguir? Olha, ele tem um pouco de dificuldade nessa parte. O que você vai fazer para resolver isso daí? Você entendeu? Então, os pais não fazem isso, porque os pais, eles se preocupam com o bem-estar do filho. E o bem-estar do filho é o quê? Se ele não está sentindo calor, se ele não tá passando mal, se a cadeira... Se tem ar-condicionado na sala. Se a cadeira é aconchoada. Isso, a cadeira é confortável. Se o giz é antialérgico, meu filho pode sentir alergia. Tudo bem, tudo isso é importante. Mas e o conhecimento, e o futuro do filho dele? Né? E a base escolar dele, como é que tá? E só o fato do pai não cobrar esse tipo de coisa acaba deixando até a escola mais acomodada, né? O ensino dá o quê? Dá um suporte, ou dá principalmente uma estrutura escolar, né? Bem maior pro aluno. BNCC, que eu vi também lá, né? Uma entrevista sua com a professora Maria do Carmo, vocês comentaram bastante sobre o BNCC, né? A base nacional do currículo, né? E eu fui dar uma olhadinha e no novo currículo, ainda bem que eles pediram para os professores, né, dar a opinião deles, falar o que é muito importante, porque não é você pegar e colocar e enfiar um negócio na classe, né, educacional e falar, aceita e pronto, digere isso daí. E não é bem assim.
E quando eu fui ler a parte das ciências, né, tinha absurdos lá. Tinha absurdos como, você é obrigado a dar uma aula de microscopia. Mas eu acho que para fazer um BNCC, eles tinham que visitar e ver qual que é a realidade das escolas. É por isso também que pediu a opinião dos professores. Exatamente, né? Ainda bem, porque não dá para dar aula de microscopia. Eu consigo fazer uma colônia de bactéria com meus alunos, tranquilo, eu tenho material para isso, consigo pegar fungos e mostrar, mas dificilmente eu vou conseguir mostrar para ele a colônia de bactérias no microscópio, porque na escola não tem, né? Eu até que eu comprei um USB, mas não é a mesma coisa no óptico. Claro. Né? Não é aquele que... E assim, outra coisa que eu vejo muito distante disso é a relação do fundamental, tanto o 2 quanto o ensino médio, com a universidade. Tem um abismo muito grande entre eles. Se você entra numa sala de aula e pergunta assim, quantos aqui já foi na universidade? Você vai ver 3, 2 levantando a mão, no máximo. Quando não levanta ninguém. Você entendeu? Por quê? Porque tem um abismo gigantesco. E muitos deles questionam. Professor, como é que é na universidade? Ou seja, você que é um professor de biologia, você fez biologia. Se você fez biologia é porque você gostou dessa proposta de ser um biólogo. Então, quando você vai para a sala de aula, você está empolgado com aquilo. Poxa, você fez o que você quis. Você tenta passar para o aluno aquela empolgação. Agora, você precisa de subsídios também para levar essa empolgação para o aluno e para o aluno realmente ficar empolgado. E além do mais, é um investimento que ele vai pegar gosto para ir para a faculdade, né? Ele vai falar assim, nossa, eu quero olhar nesse microscópio um dia. Eu quero ser um biólogo. Eu sou curioso para isso. Eu sou curioso, né? Eu quero descobrir o que tem ali. Na hora que ele vê aquela sala com tanto de microscópio lá dentro, ele se vê lá dentro da universidade. Ele cria gosto, tá? Porque fora disso, tudo é mais fácil. É mais fácil ficar em casa vendo uma sessão da tarde para criança. É mais fácil ele ficar na esquina conversando andando de bicicleta, é mais divertido do que ele ficar, copia, faz o resumo de tal página. Entendeu? Então, isso é chamar o aluno, né, pra aula. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que toda criança é curiosa. Então, acaba que no início do entendimento dela, eu acho que passa na cabeça da maioria das crianças de ser veterinário, porque todo mundo ama animal. É verdade. Sabe? Toda criança gosta de um animalzinho, toda criança às vezes até tem um animalzinho. Então, aquilo chama a atenção dela demais. Se você traz um animal para a sala de aula, não digo aqueles animais que todo mundo já conhece, cachorro, gato, agora você traz um lagarto, que apesar de aqui no nosso cerrado ser muito comum, não é tão comum em outros lugares. Você traz aranhas, essas coisas que ele teria medo de ver pessoalmente, mas aí ela ali morta. Fato novo, né? É um fato novo. Porque eles pegam e falam assim, pessoal, aí começa a dar uma aula que eu tenho que dar. Isso daqui é mamífero, mas tem mamífero que põe ovo, é o ornitorrinco. Eu conheço o ornitorrinco, tenho o Barry, o ornitorrinco, tem um desenho dele. Pois mas você sabe, tem uma coisa que vocês não sabem do ornitorrinco, ele tem veneno. Que é isso? Na pata. Mentira, ele não tem veneno. Na pata, vocês estão brincando que professor, não é possível que o ornitorrinco tem veneno. E aí, na hora que ele chega em casa, a primeira coisa, mãe, você sabia que o ornitorrinco tem veneno? Ele aprendeu. Isso o ornitorrinco é mais ou menos o elo perdido, né? Justamente. E aí, ele aprendeu. Eu consegui fazer o que eu queria. Ele aprendeu. Ele sabe que o ornitorrinco, ele é um mamífero, que ele põe ovo e que ele tem veneno, que ele tem veneno. Então, assim, isso daí que é chamar o aluno, né, para aula. Então, o interessante é você pegar e colocar ele para descobrir novas partes. Documentários, essas documentários, nossa, ajuda demais. Você quer falar sobre uma coisa? Dragão, existe dragão? Existe, vamos lá para Komodo. Exatamente. Não, essa pergunta, Rafael, é o tempo inteiro. Professor, existe mesmo dragão? Existe. Não do jeito que vocês estão vendo, mas que existe, existe. E aí eu vou mostrar para eles. O fato de colocar documentários, imagens, nós estamos na geração de imagens. Com certeza. Entendeu? Então isso daí tem que existir, tem que ter aula com slides, que no fundo, eles vão ver muito isso na faculdade. Por que a gente tem que ver isso só na faculdade? Por que a gente tem que ficar preso no livro didático, né? Exatamente. Não dá para ficar só no livro. Uma coisa que eu acho que os coordenadores ainda têm uma dificuldade. O livro didático, ele é para o aluno.
não é para o professor. O professor, ele tem várias fontes de pesquisa. Ele vai ler Darwin, ele vai ler Schultz, ele vai ler outras coisas. Assim vai. Ele vai ler fontes realmente teóricas. Coisas que seriam inviáveis para passar para um aluno de sexta série. Exatamente. Então o livro didático é para aquela linguagem do aluno. Ele serve como um roteiro, mas não deve ficar preso. É um guia, né? É um guia. Só um guia. Exatamente. E aí que tá o problema. Então, essa parte de aula bem pragmática, aula, sabe assim, aquele negócio que, ele tem que ler, tem que fazer tudo isso daí. Então, tudo bem, tem que fazer. Mas para ele ter um entendimento, ele fazer um 8º ano certo. E o grande problema também é quando o aluno, ele está numa escola onde tem um investimento muito grande em cima dele. Como assim o investimento nele? É porque o pai, quando ele coloca, né, o responsável, dependendo do pai, quando o responsável coloca o aluno numa escola onde ele vê o dinheiro dele sendo pago para ele ter um estudo com qualidade, ele não aposta no filho dele para ter um ensino com qualidade, mas um ensino com qualidade que seja dinâmico, que seja, sabe, agradável. Ele quer uma escola que garanta ele no Enem. Nossa, isso é tão triste, né? É triste demais, é triste demais. E quando a gente está na faculdade, a gente vê totalmente diferente, porque os professores falam assim, esquece livro didático, joga fora o seu professor, eu não posso fazer isso, porque eu vou trabalhar com ele. Tudo bem, mas você vai ter que ver com outros olhos. E aí eu fico pensando, mas por que eu não tive isso desde o começo, né? Uma maturidade, né? Por que não me preparou para esse momento? Porque até então, na escola, no ensino fundamental, né, no ensino médio, era aquele negócio, foco, você tem que estudar e fazer uma prova e passar. Aí você tem que fazer. A avaliação é assim agora. Mas aí você começa a ver o lado da pedagogia, que o professor de área tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Ele não é acostumado. As aulas pedagógicas na faculdade, de área específica, né, de professores específicos, ele foge, né? Ele fala, pelo amor de Deus. E aí ele começa a ter aquele preconceito muito grande na parte pedagógica, e falar, não, a nuvem é de algodão doce, né, e tal. E depois que está lá dentro, vê a importância que é a parte pedagógica, né? Vê a importância que é você saber cuidar de uma criança que acaba de sair de um 5º ano, né? E ver qual a importância de você pegar e entender as diferenças que existem de aluno. Um aluno tem uma dificuldade maior para poder entender algum assunto, o outro é mais rápido. Cada aluno tem o seu tempo. Cada um tem seu tempo. Então alguns entendem, mas não conseguem passar para o papel. E te mostra isso. E você é injusto, porque se você pegar e falar assim, aqui é a minha avaliação, tá escrita, parece um jornal, né? Ou então, aqui é a minha avaliação, aí tem só os desenhinhos coloridinhos e tal. Aí um vai falar assim, não, infantil demais essa prova. O outro vai falar assim, nossa, essa prova aqui tá doido, não tô conseguindo entender nada aqui. Então a gente fica meio que injusto com essa parte de avaliação, né? Ainda mais da biologia, que precisa mostrar a imagem, mas ele tem que saber o conceito daquilo lá. E que dica você daria para os professores de biologia para deixar as aulas mais interessantes? O que você faz na sua aula que realmente é incrível? Isso, é assim, a primeira dica que eu tenho que falar para eles, mostre que a parte biológica está na vivência dos alunos. Tenta simplificar o máximo que você pode. Tenta fazer comparações com coisas, às vezes, até absurdas e engraçadas, que eles vão conseguir assimilar isso com maior facilidade. Tá? Com total facilidade. Tenta colocar aquela coisa que é tão difícil que ele vê lá, tenta colocar o jeito mais simples para ele. Mostrar bastante imagem. Puxar ele para a curiosidade e tenta desafiar o aluno a descobrir aquilo lá. Porque o aluno, essa geração deles é muito inteligente. Essa geração nova agora é muito inteligente. E eles adoram ser desafiados. Então você desafia, olha, por que essa colônia de bactéria é dessa cor? Por quê? Na sua casa tem dela? Não sei. Então você vai trazer para mim. Eu quero que você descobre. Eu quero que você mostre o que você vê quando você dá uma olhadinha naquela parede e já está mofada. É fungo? É. Mas o que você está vendo do fungo ali? Ele já estava lá há muito tempo? Por que ele precisa da umidade? Por quê? Não, são fatos que eles ficam assim, nossa, é mesmo, por que da umidade?
trazer vivência para o aluno. A vivência que o mofo tem na casa dele. Aí você pode comer um pão que tá com um pedacinho mofado, você tirar o pedacinho mofado, e aí ele fala assim, ó, pode, o resto tá limpo. Ó, cuidado. É microscópico, você não tá vendo. Entendeu? Então, isso é a vivência dele, ele come pão, ele já viu o pão estragado. Então, aí ele se interessa na biologia, aí ele vai ver, eu vejo a biologia, eu tô vivendo a biologia todo dia, toda hora. É desse jeito, Rafael. Tá? Muito obrigado, pessoal. Olha, eu que agradeço. Muito Rafael. bom conversar com você, cara. Espero Espero que você volte mais vezes aqui. Nossa senhora, todo convite seu vai ser com o maior prazer, tá? Adoro seus vídeos, que você continue, muito sucesso. Todos os professores vejam, porque os professores, acho que o Brasil inteiro tinha que ver esses vídeos. Poxa, que obrigado é fantástico. mesmo. Eu absorvi muito conteúdo, absorvi muita coisa boa nos seus vídeos, tá? Muito obrigado, prazer estar aqui. Nossa, eu agradeço demais pelo comentário. Poxa, quem sou eu? Até mais, irmão. Até mais. Loving in elevator, living it up when I'm